Minha entrevistada de estúdio hoje é promotora de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, titular da promotoria especializada em enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher em Campo Grande. Atualmente exerce a função de assessora especial do Procurador-Geral do Ministério Público e também é membro e auxiliar junto à Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público desde outubro de 2017. Eu estou falando da promotora de Justiça, Ana Lara Camargo de Castro. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, eu falei aqui sobre uma comissão de planejamento estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, que a senhora está desde outubro. Me traduz isso melhor. Isso fica em Brasília, a senhora fica em Brasília e Campo Grande, ali na Ponte Aérea. Exato. Eu comecei em outubro com a nova formação do Conselho Nacional do Ministério Público na Comissão de Planejamento Estratégico. Bom, como o nome já diz, né, a comissão ela tenta traçar as prioridades para o Ministério Público brasileiro e garantir uma atuação mais integrada entre os ramos e as unidades do Ministério Público, né? O Ministério Público brasileiro ele é composto por 26 unidades e 4 ramos que integram o Ministério Público da União. Então são 30 ministérios públicos no Brasil, os 26 estados. Aí no Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do DFT. Então, a função da Comissão de Planejamento Estratégico, além de construir o próprio Plano Estratégico Nacional do Ministério Público, é depois fazer o monitoramento, fazer a gestão desse plano estratégico. Nós estamos agora, neste ano, realmente fazendo o projeto que vamos apresentar para o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, que é do novo Plano Estratégico Nacional do Ministério Público. Então, o projeto está sendo construído pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público, pela nossa comissão e mais a Secretaria de Gestão Estratégica. Né? Essa é uma preocupação que o Ministério Público tem, né, doutora, de planejar mesmo, de estruturar melhor o Ministério Público de todo o Brasil, como você mesmo citou, pela essa necessidade até de organizar o trabalho da melhor forma, né, doutora? De organizar o trabalho da mesma forma, de otimizar recursos. A gente sabe que os recursos públicos, eles devem ser bem empregados. Também de investigar qual que é a percepção da sociedade civil, organizada ou não, e dos demais órgãos públicos em relação à atuação da instituição e também poder balizar as suas escolhas em razão disso. E é um planejamento que envolve tanto a área finalística, ou seja, a atuação dos membros, quanto a área meio, ou seja, é a área estrutural de como dar essa estrutura para o Ministério Público conseguir realizar suas funções. Nós estamos construindo o novo planejamento, que é o planejamento 2020-2029. Isso para nós, no Mato Grosso do Sul, participar de uma comissão dessa é um grande prazer, né, doutora? Para mim foi uma honra ter recebido esse convite, né? O presidente dessa comissão é o conselheiro Sebastião Vieira Cacheta, que ocupa a vaga no Conselho Nacional pelo Ministério Público do Trabalho. Eu aceitei o convite dele em outubro do ano passado e estamos lá aprendendo bastante sobre gestão, sobre estratégia, sobre planejamento e tentando construir o novo planejamento estratégico nacional da instituição. E administrar também a sua função aqui, que hoje você está na assessoria especial do Procurador-Geral. Exato. Eu me divido entre Brasília e Campo Grande, eu vou e volto praticamente toda semana, e aqui no gabinete do Procurador-Geral eu cuido da assessoria judicial, né? Então, basicamente, são aqueles processos de atribuição direta do Procurador-Geral que são processados junto ao Tribunal de Justiça, que vai desde investigação criminal de prefeitos até de investigações cíveis relativas à Assembleia Legislativa, a Tribunal de Contas, mais os artigos 28, que são arquivamentos que os promotores fazem e às vezes o juiz não concorda e que vai para a Procuradoria para definir se arquiva mesmo ou não, são pareceres em ações de inconstitucionalidade, precatórios, enfim, é o judicial do Procurador-Geral. Nem vou te perguntar se você tem uma vida social, porque eu acho que não. A gente tenta fazer o melhor nas duas funções. É claro que hoje com o processo eletrônico, né, isso está bastante facilitado, então mesmo ajuda quando muito, né, estou em Brasília, o SAGE me acompanha por onde vou. Estou aqui, estou lá. Exato, né? Porque o processo eletrônico tem essa facilidade, né, de você poder trabalhar mesmo à distância, mesmo estando lá, porque aqui nós temos prazos específicos, são processos judiciais, eles têm os prazos que a gente precisa cumprir.
Doutora, é muito difícil desassociar a sua figura, a promotora Ana Lara, da violência doméstica, que é um assunto que permeia a sua vida profissional desde o início da sua carreira como promotora de justiça. Exato. Não é? É difícil desassociar mesmo, né? Até hoje eu sou muito mais conhecida por essa atuação, embora já tenha feito de tudo um pouco no MP. Eu completo agora, no próximo dia 4 de abril, 21 anos. A maioridade de Ministério Público, 21 anos no Ministério Público. Já fiz de tudo um pouco, né? A primeira formação do GAECO, onde fiquei mais de 3 anos, já me afastei para ser presidente da associação, enfim, trabalhei em várias áreas. Mas realmente eu fiquei mais de uma década e aí, embora tenha saído, né? Eu saí da promotoria de violência doméstica temporariamente, porque mas tô ocupando ela não uma sai função. De você? Não sai, eu acho que nunca vai sair. Eu passei uma década fazendo isso, me especializando em violência de gênero, em violência contra a mulher, então eu sou muito identificada por essa atuação com muita honra, porque trabalhar com direitos humanos é a minha paixão e eu levo essa paixão para o Conselho Nacional do Ministério Público. Estou fazendo projetos também de planejamento estratégico em relação a gênero no Conselho Nacional do MP. Dá também, né, doutora, para ir dar uma conciliada e até apresentar esse trabalho, esse projeto que você mesmo está apresentando lá, né? Então, a comissão lançou agora um estudo que chama Cenários de Gênero, que nós estamos investigando dentro do próprio Ministério Público, ou seja, fazendo o dever de casa, a participação política das mulheres nos casos de chefia e liderança na instituição, no Brasil todo. Então, os 30 ministérios públicos estão com prazo aberto para responder o questionário para o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, nós estamos levantando informações sobre, historicamente, procuradoras gerais, corregedoras, membros de conselho, membros de colégio, de comissões de concurso, ouvidoria, para fazer, vamos dizer, um mapa de como está a participação política da mulher dentro do Ministério Público brasileiro. Agora, no Dia das Mulheres, a gente até, a assessoria de comunicação passeou um pouco pelo Ministério Público para entender cada dia melhor a situação da mulher ali dentro do Ministério Público. E a conclusão que a gente chega, até conversando com promotoras e procuradoras, é que eu acredito que o Ministério Público seja um exemplo, porque o Ministério Público não tem a disparidade quando se fala de homem e mulher sobre gênero. A gente vê isso dentro do Ministério Público. Você tem essa mesma visão? Eu acho que o Ministério Público do Mato Grosso do Sul é bastante progressista nesse sentido, porque tem bastante mulheres ocupando cargos de liderança. Na composição, se a gente pode falar da composição atual, nós temos mulher secretária-geral, mulher na coordenação do GAECO, mulher na coordenação do GACEP, nós temos procuradora adjunta, nós temos eu na assessoria judicial, então é uma formação bastante progressista, né? Eu acho que as mulheres ainda têm bastante dificuldade, não é de acesso, porque hoje o acesso é por concurso público, então as mulheres têm muita dedicação e muita ascensão nas carreiras públicas. Agora, aos cargos políticos, de chefia e liderança, ainda vai haver uma grande discrepância. E isso é devido a vários estereótipos agregados ainda ao universo do que a gente chama masculino ou feminino, há uma associação naturalizada que se faz da ideia de um chefe homem e aquela ligação automática das mulheres com ter um cuidado com o esposo, com a casa, com os filhos, ter dupla, ter tripla jornada, que aquela às vida vezes, social que eu te perguntei. Que às vezes a pessoa não consegue exercer o cargo de chefia e liderança porque ou não tem um suporte para fazer essa dupla, essa tripla jornada, ou ainda se sente muito culpada ou é muito cobrada de que vai estar ausente, de que não vai estar dedicando as horas que deveria à família, coisas que não acontecem com os homens. Então, até porque eu acho que a gente se exige muito. Se exige muito. Eu digo, não são saberes naturais, mas são saberes naturalizados, ou seja, de tanto se repetirem historicamente, de tanto se serem validados culturalmente, eles acabam sendo quase como uma verdade sabida. Então é isso que a gente quer, discutir as possibilidades para a mulher dentro da política institucional, né? Se nós vermos a formação do Conselho Nacional do Ministério Público mesmo, ou do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, nós vamos ver que o número de mulheres é praticamente inexpressivo, como no próprio Conselho Nacional do MP nós temos apenas uma mulher na composição, no caso a Procuradora-Geral. Doutora, eu vou pedir um intervalo rapidão e a gente já volta para falar um pouquinho mais. Eu quero entender sobre o que é stalking, tá bom? Nós voltamos daqui a pouquinho.